Se nós nos colocamos em uma posição superior e não aceitamos outras formas de ver aquela experiência pela qual nós estamos passando, nós vamos continuar vendo as mesmas coisas quantas vezes nós olharmos para ela. E esses exercícios servem também de teste para nós, porque nós nunca vamos nos conhecer de verdade se nós não formos testados. Conforme nós vamos nos educando e nos transformando em seres mais humanos, deixamos de sentir prazer e não aplaudimos mais quando vemos uma crueldade acontecendo de forma intencional. Então, tanto em uma situação ruim quanto em uma situação boa, se nós não soubermos lidar com elas, vamos ter sofrimentos emocionais. Quando nós temos ideias, pensamentos, palavras, sentimentos ou mesmo atitudes, nós podemos conduzir para o melhor ou para o pior, conforme o rumo que nós damos a eles, que variam de acordo com a perspectiva que nós vemos aquelas situações. Então a vida atua sobre cada um de nós de acordo com a forma de como nós respondemos às questões que ela nos traz. Às vezes nós temos dificuldade de ver os nossos sofrimentos emocionais através de uma outra perspectiva. Como nós podemos conseguir ver os nossos sofrimentos através de novos olhares, outros pontos de vista, e assim aliviar os nossos sofrimentos emocionais? Para saber mais, eu te convido a assistir o vídeo até o final, onde eu vou te passar experiências, dicas, pesquisas, ideias, e eu acredito que algo possa fazer sentido para você, e você possa colocar em prática no seu dia a dia, e aliviar o seu sofrimento emocional. Seja bem-vindo ou seja bem-vinda à minha live ou ao meu vídeo gravado. Muito obrigado por você estar aqui assistindo a esse vídeo, você que está chegando agora ou você que já me conhece há algum tempo através dos meus vídeos, através das minhas lives. Para quem não me conhece, eu sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. E o tema que nós vamos refletir hoje é mudando a perspectiva diante dos nossos sofrimentos emocionais. Então muitas vezes nós interpretamos a verdade apenas a partir do nosso ponto de vista, apenas sob a nossa perspectiva, e daí podem surgir os nossos sofrimentos emocionais. E nesses casos, onde estamos passando por sofrimentos emocionais, se nós nos colocamos em uma posição superior e não aceitamos outras formas de ver aquela experiência pela qual nós estamos passando, nós vamos continuar vendo as mesmas coisas quantas vezes nós olharmos para ela. Essa forma de ver os problemas baseadas em dogmas e crenças limitantes dificultam de nós sairmos da situação. Para nós podermos sair dessa situação, nós precisamos buscar pela verdade, sem ter o propósito de prendê-la dentro de uma definição já limitada. Limitadas pelas nossas crenças, pelos nossos dogmas, pelos nossos paradigmas. E para nós encontrarmos a verdade, é necessário nós incluirmos a caridade no contexto da situação. Então a caridade não envolve apenas a caridade material, de doação de bens, de coisas e doação financeira, mas a caridade também envolve a caridade moral. E a caridade moral todos nós podemos praticar, que pode ser feita através de pensamentos, através de palavras ou através de ações. Através de pensamentos, nós podemos desejar boas coisas para alguém, nós podemos orar pelas pessoas que estão passando por momentos de sofrimento. Nós podemos, através das palavras, quando nós compartilhamos as nossas experiências de superação para ajudar outras pessoas, para dar também bons conselhos. Nessa situação também é um exemplo de caridade moral. E nós podemos também praticar a caridade moral através de ações, doando o nosso tempo para visitar alguém enfermo,
ou alguém que está solitário, ou alguém que está precisando de alguma ajuda, mesmo que seja apenas para escutar alguém que esteja precisando compartilhar esse sofrimento. E quando conseguimos realizar essa caridade moral, demonstra que nós estamos progredindo moralmente e espiritualmente, porque essa caridade é resultante do nosso esforço. Quando não seguimos esse caminho da busca da verdade através da caridade, nós vamos encontrar mais obstáculos e dificuldades no nosso caminho, porque nós não vamos estar em sincronicidade com os desígnios de Deus e do universo com relação a nós, onde a nossa tarefa é nós evoluirmos como pessoa, como seres humanos, e também ajudarmos pessoas. E a busca da verdade através da caridade é um exercício recomendado para ser feito por nós todos os dias. Todos os dias fazer pelo menos uma boa ação de ajuda a alguém. Todos os dias realizar uma pequena boa ação, que pode ser até dar um sorriso, pode ser para alegrar a vida de alguém. Fazer algo simples, com pequenos gestos de bondade. E esses exercícios servem também de teste para nós, porque nós nunca vamos nos conhecer de verdade se nós não formos testados. Então essa mudança de perspectiva nos traz outras formas de ver a vida, que nos ajudam a superar os nossos sofrimentos emocionais. E a minha mãe também entrou e disse: boa noite, Hugo, e a todos. Abençoada noite. Boa noite, mãe. Abençoada noite a todos nós. Né? Então, muito obrigado. Então, há muitos séculos, nós raciocinamos seguindo algumas regras que nós consideramos como sendo verdadeiras, onde nós comparamos as experiências exteriores de acordo com essas velhas crenças e as mesmas formas de observação sob as mesmas perspectivas. Mas a nossa vida, a vida à nossa volta, vieram sofrendo grandes mudanças tanto no campo tecnológico quanto no campo dos sentimentos. É verdade, nós viemos evoluindo não apenas intelectualmente, tecnologicamente, mas também do ponto de vista dos sentimentos. Nós sofremos também evolução. Conforme nós vamos nos educando e nos transformando em seres mais humanos, deixamos de sentir prazer e não aplaudimos mais quando vemos uma crueldade acontecendo de forma intencional, como se fazia antigamente, e ainda existe alguns lugares assim também. Por exemplo, bem antigamente, na época dos antigos circos romanos, onde as arenas eram utilizadas para demonstração de crueldade, com a finalidade de diversão dos espectadores. Então esse era um exemplo onde se utilizava da crueldade como uma diversão para quem estava assistindo. Mas isso, para os tempos atuais, conforme nós vamos evoluindo os nossos sentimentos, essas coisas não mais nos trazem prazer. Pelo contrário, né? Nos traz uma certa aversão. E nos exemplos de casos mais recentes, nós podemos ver ainda que existem alguns lugares que fazem touradas, vaquejadas, rodeios, e mesmo nos esportes ainda existe a violência física em algumas situações. Então existem situações onde existem maus tratos, tanto dos animais quanto dos seres humanos. E seria bom também nós começarmos a ver, sob novas perspectivas, na forma como os alimentos chegam até a nossa mesa. Se esses alimentos passaram por bons tratos ou por maus tratos. E como que nós estamos contribuindo como consumidores finais, se nós estamos contribuindo positivamente ou negativamente. Então esse processo de conscientização é gradual e não ocorre da noite para o dia. Mas a partir do momento em que uma semente é plantada dentro de nós, em algum momento ela vai brotar, vai crescer, vai florescer e dar frutos.
Então esses são alguns exemplos onde nós podemos perceber que os nossos sentimentos evoluíram com relação aos sentimentos que nós, como humanidade, tínhamos lá no passado. E conforme nós passamos pelas várias experiências de dor, de aflição, de enfermidade, de momentos de escuridão na nossa vida, nós vamos renovando as nossas perspectivas de ver a vida e também os nossos sofrimentos emocionais. Vamos conseguir enxergar quais são os propósitos de Deus e do universo com relação a nós. E com isso vamos rumando em direção ao progresso, saindo da mesmice, saindo da repetição dos mesmos sofrimentos emocionais. Então a nossa vida é um constante aprendizado. Mas como saber se nós aprendemos uma lição? Nós podemos dizer que realmente aprendemos uma lição quando realizamos uma mudança na nossa vida. Porque apenas absorver conhecimento e nós não aplicarmos em prática na nossa vida, nós não aprendemos realmente. Nós podemos considerar que aprendemos quando assimilamos uma lição e conseguimos colocar em prática aquela lição. O que significa que nós mudamos de perspectivas. Nós mudamos de perspectiva a partir do momento que nós tivemos o aprendizado. Mudamos a nossa perspectiva, mudamos a nossa forma de pensar, mudamos a nossa forma de agir e também mudamos a nossa forma de sentir. E essa mudança está associada àquela palavra arrepender, que do grego metanoia significa mudar de ideia, mudar o pensamento, ou seja, deixarmos seguir ou deixarmos de acreditar em uma determinada coisa, para vivenciarmos um novo modo de enxergar a vida. Assim passamos a reinterpretar a vida, seja do ponto de vista moral, intelectual ou espiritual. E aí, com os conteúdos que eu compartilho, você está conseguindo aprender algo? Ou seja, você está conseguindo mudar algo na sua vida? Você está conseguindo fazer alguma transformação ou ver alguma transformação para melhor na sua vida? Então depois escreva para mim para eu saber se eu estou conseguindo te ajudar. Mas eu espero que sim, que os conteúdos dos meus vídeos tenham realmente provocado alguma reflexão, algum aprendizado, alguma mudança para melhor na sua vida e que ela não esteja mais igual como era antes. A Elza Dias Nobuchiga escreveu: boa noite, Hugo Sanya e todos os amigos. Boa noite, Elza. Seja bem-vinda também. Escreveu aqui: passar um pouquinho do meu aniversário com vocês. Olha, Elza, parabéns pelo seu aniversário. Muito obrigado por você estar aqui, passando um pouquinho do seu aniversário aqui com a gente. Muito obrigado, Elza. Parabéns para você. Muitas felicidades, muita saúde, muitas realizações e sabedoria também. Então, muitas alegrias, paz e luz na sua vida também. Muito obrigado, Elza, por estar aqui, compartilhando também um pouquinho do seu tempo, do seu aniversário. Então, as coisas que acontecem conosco e no nosso entorno representam uma pequena parcela do todo, onde nós estamos vendo apenas um pequeno fragmento. Por exemplo, quando nós temos uma discussão com alguém, representa um pequeno fragmento. Vamos supor que seja 10%. Quando vamos mal em alguma prova e tiramos nota baixa, esse fragmento representa, no nosso exemplo, apenas 10%. Se somos desligados ou despedidos de um trabalho, também representa apenas 10%. Ou se no nosso trabalho ganhamos um aumento salarial, também representa apenas 10%. Ou se conseguimos ganhar algum prêmio ou algum presente, representa um fragmento, ou seja, apenas 10%. Eu trouxe algumas reflexões deste livro aqui, O Poder da Ação, escrito por Paulo Vieira. Então trouxe algumas reflexões para a gente compartilhar aqui, para a gente poder refletir também durante essa live, né?
Então, o importante não é apenas o que acontece conosco, que são os 10%, mas sim o que nós fazemos com o que acontece conosco, que representam os outros 90%. Ou seja, quando nós discutimos com alguém, o que nós fazemos com isso? Quando vamos mal em uma prova e tiramos nota baixa, o que fazemos com essa situação? E nos outros casos que eu coloquei como exemplo, quando somos despedidos de um trabalho, ou quando ganhamos um aumento salarial, ou quando nós ganhamos um prêmio ou um presente, como nós lidamos com essas situações? Eu, por exemplo, já fui demitido várias vezes na minha vida. Só que de todas as vezes também eu já vinha realizando trabalhos voluntários. E esses trabalhos voluntários me mantinham ocupado fora do tempo em que eu estava procurando por uma recolocação, mandando currículo, fazendo entrevistas. Esses trabalhos voluntários também foram um fator protetor para eu não cair em desânimo, para eu não cair em desespero, pois eu continuava ocupando o meu tempo, realizando ações, ajudando pessoas. E também, com o tempo, eu fui percebendo que em cada uma dessas situações, o meu desligamento da empresa tinha algum motivo. Naquele exato momento eu não conseguia ver o motivo, mas mantendo a serenidade, que eu consegui até manter a serenidade, isso me permitiu estar aberto para as respostas. Então, sem o trabalho, em muitas das vezes, eu tive mais disponibilidade de tempo, por exemplo, para acompanhar o meu pai ao hospital para fazer exames, quando ele estava vivo aqui junto conosco. Eu tinha essa oportunidade de ter essa disponibilidade de tempo e acompanhar o meu pai para fazer exames. Uma outra vez que eu estive desempregado, eu percebi que eu fui protegido por Deus e também pelo universo para eu não ser envolvido em um grave desastre aéreo, pois eu tomava aquele mesmo voo todas as semanas antes de ser desligado da empresa. Que nós possamos lembrar que nada acontece por acaso, nem mesmo o que hoje nós chamamos de sofrimento emocional, porque tudo tem um motivo de estar acontecendo na nossa vida. Então, os 90% representam a forma de como nós vamos agir diante de um fato, que serve tanto para situações ruins quanto para situações boas. Então, se diante dos acontecimentos ruins nós sentimos medo e não tomamos uma ação, nós vamos permanecer mais tempo remoendo esses acontecimentos ruins que vão ficar se repetindo na nossa cabeça, trazendo também pensamentos ruins, que pela lei da sintonia vão atrair mais acontecimentos ruins. Mas se conseguirmos mudar o nosso foco, mudar a nossa perspectiva e visualizar os outros 90%, nós vamos encontrar benefícios que estão ocultos, mas que nós podemos encontrar através da mudança de perspectiva. Teresa Ramos escreveu: boa noite, Hugo, e a todos. Gratidão. Uma feliz semana para todos nós. Sabe, Hugo, quando eu era pequena, criticava minha mãe porque cumprimentava todo mundo, independente de quem era, se conhecia ou não. Eu achava um absurdo cumprimentar as pessoas, algumas respondiam, outras não. Passado bastante tempo, eu ouvi na rádio um locutor contando uma história. Aí fui prestando atenção. O que custa dizer um bom dia quando você sair de sua casa, cumprimenta pelo menos 3 pessoas, o seu dia fica melhor. No dia seguinte comecei a experiência e me senti tão bem, mas tão bem que hoje cumprimento todos que conheço e que não conheço. Não importa, eu sinto o abraço de Deus. Olha que bacana o que você escreveu aqui, Teresa. Muito obrigado por compartilhar a sua experiência, essa questão aqui de um simples bom dia. E realmente essas pequenas ações que nós podemos realizar no nosso dia a dia, que são o que nós chamamos de caridade moral. Disponibilizar um pouquinho do nosso tempo para dizer, por exemplo, bom dia para alguém. Isso pode ajudar muito na vida de alguém e vai ajudar muito na nossa vida também, como você mesma contou aqui, que você se sente tão bem quando realiza essas atividades, quando faz essa atividade
de dar um bom dia para as pessoas que você conhece e também para as pessoas que você não conhece. Muito bacana a sua experiência. Muito obrigado por compartilhar conosco aqui, Tereza. E Elza Dias Nombuxiga escreveu: obrigada, querido. Obrigada, querido. Muita leveza no coração. Muito bacana. Muito obrigado, Elza. Obrigado a você. E minha mãe escreveu aqui: parabéns, Elza Dias Nombuxiga. Muita saúde, paz, amor, alegria e felicidade sempre. Deus te abençoe. Que bacana. A Elza agradeceu. Obrigada, dona Márcia. Que bacana, né? Então, continuando aqui, né? Eu estou falando a questão dos 10% e dos 90%, né? Porque tudo que acontece conosco representa 10%. Mas o importante é nós vermos também os 90%. O que nós fazemos com os 90% que nós não estamos vendo, né? Por exemplo, uma situação de doença que representa os 10%, é normal nós buscarmos por recursos médicos para ajudar na recuperação da saúde. Mas nessas situações, nós costumamos focar muito na doença e não conseguimos ver os outros 90%. O que nós podemos encontrar nos outros 90%? Conversando com os médicos, aprendendo sobre aquela doença ou aquela enfermidade, nós podemos buscar os meios para contribuir, fazendo a nossa parte, seguindo as orientações médicas, para buscar a remissão da doença ou da enfermidade, ou mesmo prevenir outras complicações. E um ponto importante também com relação à doença que muitas vezes nós não vemos, que uma doença pode ser um fator agregador. Como assim? Onde as pessoas se unem para ajudar a pessoa que está passando por essa situação, portando uma doença, portando uma enfermidade. Tem situações em que pessoas que não se falavam há muito tempo passam a reatar o relacionamento, pois passam a atuar em um nível de propósito superior, onde o amor e a caridade estão presentes, e elas atuam em um nível superior de eventuais desavenças. Então as desavenças são deixadas de lado quando nós colocamos o amor e a caridade. E a questão do exemplo que eu coloquei da doença, da enfermidade, pode ser um fator agregador para unir pessoas também. Então podemos ver outros pontos de vista em alguma coisa que nós estamos vendo que está fazendo a cada um de nós sofrer. Nós podemos buscar outras perspectivas, outras formas de ver aquela mesma situação. E se diante dos acontecimentos bons nos sentimos orgulhosos, nos posicionando acima das outras pessoas, a tendência é que nós não fiquemos muito tempo nessa situação. Eu trouxe uma história que eu colhi desse livro aqui, e para o resto da vida, o autor é Wallace Leal Rodrigues. Então, nesse livro consta que havia 2 irmãos, uma menina com mais ou menos 7 anos de idade e um menino com 9 anos de idade. E eles conseguiram alcançar as notas mais altas das suas respectivas salas de aula lá na escola. Então eles decidiram que, em termos de cérebro, a família deles estava acima da média e eles faziam questão que os companheiros de brinquedos, de brincadeiras, soubessem disso. Até que um dia o pai deles chamou a ambos. Ele encheu uma bexiga, aquelas que têm festa de aniversário, e encheu a bexiga até ficar do tamanho da cabeça. E muito sério, o pai disse assim: esse é o João. E começou a contar a história de vida do João, que vinha fazendo uma série de coisas extraordinárias. Enquanto o pai contava das peripécias do João, a cada peripécia, a cada coisa extraordinária que João fazia, ele soprava um pouco de ar nessa bexiga. E conforme a história continuava, o João, ou a bexiga, ia se estufando cada vez mais. Pouco a pouco, as 2 crianças começaram a se afastar com medo da bexiga estourar a qualquer momento.
Quando chegou em um ponto em que o João não podia mais suportar mais ar, a história acabou. E aí o pai perguntou: não é nada divertido estar muito perto do João, não é? Ele está tão cheio de si e com a cabeça tão grande, e isso é que é ter cérebro, né? Vocês não acham? E mudando um pouco de assunto, por que os seus companheiros de brinquedos, de brincadeiras, não têm aparecido mais aqui? Não sabemos, as crianças responderam. Então, da mesma maneira que vocês se afastaram do João, os seus amigos também se afastaram de vocês. Vocês estavam tão orgulhosos, tinham a cabeça tão grande que eles ficaram com medo de estourar a qualquer momento, o que seria desagradável. E assim, aquela posição em que as duas crianças haviam se colocado, acima das outras pessoas, fez com que as outras pessoas se afastassem delas, né? Por isso que é importante nós sabermos lidar com essas situações também. Por isso que eu comentei que se diante dos acontecimentos bons nos sentimos orgulhosos, nós nos envaidecemos, nos colocamos em uma posição acima das outras pessoas, a tendência é que nós não fiquemos muito tempo nessa situação. E quando nós estivermos passando por bons momentos, nós podemos utilizar esses bons momentos para compartilhar com outras pessoas, sem levar nossa vaidade conosco, sem levar o nosso orgulho conosco. Isso vai atrair, vai agregar as pessoas também. Então, tanto em uma situação ruim quanto em uma situação boa, se nós não soubermos lidar com elas, vamos ter sofrimentos emocionais. E o importante é o que nós vamos fazer diante da situação ruim ou diante da situação boa, que são os 90% que nós não estamos enxergando e podemos passar a enxergar se deixamos de ficar focados apenas naqueles 10%. Nós podemos ver qual a nova perspectiva que nós vamos passar a ver diante da situação, diante dos nossos sofrimentos emocionais. E mudando a nossa perspectiva diante dos nossos sofrimentos emocionais, nós vamos enxergar através de outros ângulos e entender melhor o contexto, ter uma visão mais ampla da situação. E assim, essa melhor compreensão que nós passamos a ter com uma distância focal, essa visão mais panorâmica, vai fazer com que os nossos sofrimentos emocionais sejam superados. Então, por isso a importância de cada vez mais nós não ficarmos focados apenas nos 10%, que são aquilo que está nos fazendo sofrer, mas também buscarmos os outros 90%, buscarmos os benefícios que aqueles 10% estão trazendo para nós. E sempre nós temos algum ensinamento, sempre nós temos algum aprendizado para colher com aqueles 10%, se olharmos para os outros 90%. Temos uma visão geral, temos uma visão do contexto. E quanto mais nós conseguimos visualizar isso, conseguimos compreender a situação, esse entendimento vai fazer com que o nosso sofrimento emocional deixe de existir também. Então é natural nós sentirmos tristeza, porém nós devemos estar atentos para que ela não permaneça por muito tempo junto conosco, pois pode começar a afetar outras áreas, tanto do nosso corpo físico quanto do nosso psiquismo. Quando nós temos ideias, pensamentos, palavras, sentimentos ou mesmo atitudes, nós podemos conduzir para o melhor ou para o pior, conforme o rumo que nós damos a eles, que variam de acordo com a perspectiva que nós vemos aquelas situações. Por isso a importância de nós buscarmos cada vez mais outras perspectivas, e não apenas uma única perspectiva, um único ponto de vista. Se nós apenas nos queixamos quando acontece algo, ela pode nos enfraquecer. Então, de novo, se nós apenas nos queixamos
quando nós passamos por uma situação que nós não estamos gostando, ela pode nos enfraquecer de nós buscarmos o otimismo, de buscarmos uma visão mais ampla da situação. Quando nós agimos de uma forma mais azeda, nós dificultamos a generosidade, nós dificultamos as ações no bem que nós poderíamos estar realizando. Então, a cada vez que nós ficamos irritados, nós estamos gastando energias, estamos desgastando das energias que nós temos e que pode até nos levar à exaustão, dependendo da intensidade e da duração dessa irritação. O mesmo também acontece com a mágoa, com o desespero, que pode nos dificultar na busca pela esperança, na busca por um caminho de ações no bem. Para que nós possamos conquistar a serenidade, precisamos construir o nosso caminho realizando a benevolência, realizando a fraternidade. E também o entendimento para que nós possamos seguir nessa jornada no bem é possível quando nós conseguimos mudar a perspectiva de ver os nossos sofrimentos emocionais. Porque se nós vemos os sofrimentos emocionais e vemos apenas problemas, nós não conseguimos ir no caminho da busca da serenidade. Pelo contrário, nós vamos tumultuar cada vez mais a nossa vida, vamos tumultuar a nossa visão também. Por isso é importante que nós tenhamos a visão e a mentalidade que todos nós dependemos uns dos outros e que cada um de nós deve realizar a parte que nos cabe. Então a vida atua sobre cada um de nós de acordo com a forma de como nós respondemos às questões que ela nos traz. Quando nós respondemos adequadamente a cada questão, ou seja, a cada sofrimento emocional, a vida vai nos trazer mais pessoas para caminhar conosco e colaborar também na nossa jornada. Por isso a importância de nos lembrar da frase que diz assim, que o mais importante não é o que acontece conosco, e sim o que nós fazemos com aquilo que acontece conosco. Ou seja, o mais importante é a forma de como nós respondemos a cada situação. E conforme nós vamos vivendo assim, olhando a vida com novas perspectivas e enxergando a vida de forma mais ampla e também de forma mais solidária, com ajuda uns dos outros, vamos conquistando mais harmonia e mais serenidade na nossa vida. E os nossos sofrimentos emocionais vão se diluindo também. Soili Hipólito escreveu: excessos de reclamações são viciantes, contagiosas e insuportáveis. Muito obrigado pelo que você escreveu aqui, Sueli, é verdade. Quando vemos assim pessoas que só reclamam o tempo todo, né, acabam viciando e depois de um tempo não percebe que está reclamando. Isso passa a ser normal, passa a ser um hábito. E realmente isso também pode contagiar as outras pessoas que estão por perto, né? E contagiando as pessoas que estão por perto, essa nuvem de negatividade pode ir aumentando também. Por isso que é importante, nessas situações, se nós pudermos fazer alguma coisa, nós podemos, por exemplo, mudar o assunto, né? Se a pessoa estiver reclamando de uma coisa, nós podemos mudar de assunto para ver se ela busca uma outra forma de ver a situação. E esse exercício pode ser feito por qualquer um de nós, né? Quando uma pessoa está reclamando de algo, nós podemos mudar de assunto para um assunto mais agradável, né? Isso vai fazer com que o ambiente mude, para que as energias mudem também, para melhor. Então tentem fazer o exercício e ver se funciona. Escrever aqui: há pessoas que só sabem reclamar, não tendo gratidão por nada. Também isso é verdade que você escreveu, Sueli. Quando nós só reclamamos de tudo, como a hiena, né, do Lip Hard, que tinha a hiena e o leão da montanha, e a hiena vivia só reclamando, né?
E quando nós só reclamamos, nós não sentimos gratidão, nós não conseguimos sentir gratidão. E a tendência é nós afastarmos as pessoas de nós, né? Porque as reclamações o tempo todo não trazem boas energias. E, pelo contrário, trazem energias ruins e trazem também mais sofrimentos, um acúmulo de sofrimento sobre sofrimento, o que faz com que nós reclamemos mais ainda. Se estamos reclamando bastante e atraímos mais sofrimentos, nós passamos a reclamar mais ainda. É como se fosse uma bola de neve que vai aumentando a cada vez. Se nós não interrompermos essas reclamações, elas vão continuar crescendo. E os sofrimentos vão continuar aumentando também. Mas muito obrigado por você compartilhar esse comentário que você postou aqui, Sueli. Muito obrigado, bastante pertinente. Então, um discípulo perguntou para o mestre: Mestre, qual é a lei que engloba todas as leis de Deus? E o mestre respondeu: a lei do bem. Mas quando se diz lei, significa que todos nós devemos seguir? E o mestre respondeu: isso mesmo. Mas se é uma lei e todos nós devemos seguir, onde está o nosso livre-arbítrio? E o mestre explicou. Ele disse assim: todos nós temos o livre-arbítrio para escolher e nós temos 3 opções. Podemos seguir essa lei, podemos ficar paralisados e não seguir essa lei, ou podemos nos afastar dessa lei caminhando na direção do mal. E a quais resultados ou quais consequências cada uma dessas escolhas nos leva? Então, quando nós nos distanciamos da lei do bem, nós caminhamos para o desequilíbrio e muitas vezes demoramos muito tempo para retomarmos o caminho de volta. E enquanto isso, sofremos as consequências da lei de causa e efeito, cujos sofrimentos emocionais servem de alarme para que nós possamos parar para refletir e renovar a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, a nossa forma de agir. Então a outra opção é nós ficarmos paralisados, sem realizar o bem. E às vezes quando nós não realizamos o bem, permanecemos muito tempo nesse estágio da inércia. E quando vamos retomar as atividades no bem, temos mais dificuldades para nos adaptar a essas tarefas. Não sei se você já passou por essa experiência, mas eu já passei. Quando eu vou empurrar um carro que está parado, se ele estiver parado, fica mais difícil fazer com que ele entre em movimento. Agora, quando o carro entra em movimento, fica mais fácil continuar empurrando também. Então, quando um carro está parado, ele sofre da inércia de continuar parado. Então, fica mais difícil nós colocarmos esse carro em movimento. Então, uma outra situação também, que se nós ficarmos muito tempo sem fazer determinados movimentos físicos, nós podemos ter adormecimento dos membros, pode ser dos braços, das mãos, das pernas. Então, se nós ficarmos sentados com as pernas cruzadas por muito tempo, pode acontecer esse adormecimento. E aí, para nós retomarmos o movimento, demora mais tempo também, porque nós temos que deixar o sangue circular pelas nossas pernas para que nós possamos recuperar o nosso movimento de volta, né? Então, quando nós ficamos parados por muito tempo, nós levamos um certo tempo para retomarmos o movimento. Então, se ficarmos muito tempo sem realizarmos o bem, na hora que nós formos realizar o bem, nós podemos levar mais tempo também. Nós acabamos perdendo tempo na nossa vida. E a terceira opção é, se nós seguirmos a lei do bem, nós caminhamos em direção a patamares cada vez superiores de consciência e também de espiritualidade. E nós vamos receber de acordo com a perspectiva com que nós estivermos vendo a vida. Então fica a dica, para que nós possamos caminhar em direção à harmonia, em direção à serenidade, nós precisamos conquistar níveis cada vez superiores de consciência e também de espiritualidade, realizando ações no bem.
E essas ações do bem podem ser as pequenas ações, desde até o bom dia, como foi comentado pela Teresa, né? Pequenas ações do bem podem ser realizadas e essas pequenas ações elas acabam virando um hábito na nossa vida. E conforme essas pequenas boas ações vão se transformando em hábito na nossa vida, nós vamos atraindo boas energias para conosco. E assim os nossos sofrimentos emocionais também vão sendo superados, porque nós vamos sentindo cada vez mais bem-estar, cada vez que nós realizamos uma atividade no bem, cada vez que nós ajudamos outra pessoa. Então assim eu espero que durante o tempo dessa live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida, algo que possa fazer sentido para você e você possa colocar em prática no seu dia a dia e aliviar o seu sofrimento emocional. E também escreva um comentário aqui, caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou, você teve algo que chamou mais a sua atenção. E também para eu saber se eu estou no caminho certo. E se você tiver alguma sugestão de melhoria para o meu conteúdo, também pode sugerir, que é muito bem-vindo também. A sugestão é muito bem-vinda. E se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E que YouTube, Instagram e o Facebook também possam perceber que o conteúdo é relevante e eles também ajudam a compartilhar com mais pessoas. E você que está assistindo o vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal caso você ainda não tenha se inscrito. E ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens e não perder nenhum vídeo meu. Então, gratidão a você e gratidão a todos que me acompanharam até o finalzinho aqui do vídeo, até o finalzinho aqui da live. Então, muito obrigado a você. Então, espero te ver na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19 horas e 19 minutos, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram, sempre com um novo conteúdo. Espero te ver em todas essas lives. Jaime André escreveu: o eterno é o eterno e único. Gratidão. Shavuatov. Gratidão a você, grande Jaime. Shavuatov também para você e para todos, né? Então, uma boa semana para você e para todos. Soeli Hipólito escreveu aqui: gratidão. Gratidão a você, Soeli. Muito obrigado por compartilhar as suas reflexões, as suas experiências também. E minha mãe escreveu aqui: lindo ensinamento de aprendizado. Nós somos instrumentos de Deus. Nunca deixemos de agradecer. Agradecer pela minha voz, que pode se tornar instrumento de paz para corações desalentados. Que Deus nos conceda uma semana repleta de paz e vitória para todos nós. Boa noite a todos. Muito obrigado, mãe. Obrigado por todas essas palavras lindas também e essas reflexões que a mãe compartilhou aqui. Muito bonito. Muito obrigado, mãe. Que todos nós possamos ter essa semana repleta de paz, muita luz, muitas bênçãos, né? Então, muito obrigado. E ela disse também boa noite a todos. Então, aproveito o gancho também para desejar uma boa noite para você, uma boa noite a todos, que todos aqui tenham uma noite reconfortante, revigorante, tranquila, serena, que nós possamos despertar amanhã mais fortalecidos e que essa noite também possa se repetir durante as outras noites da semana, onde a cada noite nós possamos recuperar as nossas energias, refletir sobre as coisas que nós estamos aprendendo, refletir, por exemplo, nos conteúdos desse vídeo, no conteúdo dos outros vídeos, ou refletir sobre os aprendizados que nós estamos tendo no nosso dia a dia. Que nós possamos dormir a cada dia mais sábios do que na noite anterior. Aproveito também para desejar a você uma excelente semana, que tenha uma excelente semana abençoada, com muita luz, muita paz, com muitas reflexões. Então, muito obrigado de novo por você estar aqui. E a Gonçalina escreveu aqui: boa noite Gonçalina, e obrigado por me acompanhar até o finalzinho aqui também. Então assim, de novo,
Quero agradecer a você por me acompanhar até o finalzinho aqui do vídeo. E assim vamos finalizando mais uma live. Então, muito obrigado a você. Até a próxima, então. Boa noite.